Concordo, tanto é que ontem aqui no programa eu mencionei isso aqui, que as melhores partidas dos clubes brasileiros na competição foram aquelas justamente contra os adversários considerados mais difíceis. Isso, na minha opinião, é por conta da postura, você ter um nível maior de concentração na partida. Isso, obviamente, conta. E o próprio Robert, que estava aqui participando, que também foi jogador, ele falou, isso acontece, é natural no ser humano. É óbvio que o treinador precisa trabalhar nisso. Agora, muita gente se apega a isso, e quando eu falo muita gente, muito torcedor rubro-negro se apega a isso. Ah, que bom que foi o Bahia, porque assim o nível de concentração dos jogadores vai estar maior. Beleza, se apegar a isso. Acho que você tem que olhar o copo meio cheio, meio vazio. Mas eu acho que não vai ser o suficiente você passar do Bayern de Munique apenas ter um nível de concentração maior. O Flamengo, para ganhar esse jogo, vai ter que fazer uma partida perfeita. Tal como o Botafogo fez, dentro da sua postura, dentro da sua estratégia, o Flamengo vai ter que fazer uma partida perfeita para passar do Bayern de Munique. Porque se você for olhar o nível técnico dos jogadores, gente, sem sombra de dúvidas, o Bayern de Munique é um time muito melhor que o Flamengo. Só que o Flamengo tem um treinador que é estrategista, que sabe estudar muito bem o adversário. O Flamengo tem um elenco com diversos jogadores de nível Europa. O Flamengo com certeza vai entrar em campo com uma vontade de vencer muito maior do que a vontade de vencer do Bayern de Munique. Isso não é nenhum demérito aos clubes brasileiros, nenhuma crítica aos clubes europeus. Por exemplo, ontem, depois do jogo do Manchester City, o Guardiola ele deu uma entrevista coletiva. E você vê na entrevista coletiva, ele fala de maneira literal que essa competição está sendo vista por ele como uma pré-temporada. E é aí que os clubes brasileiros têm que tirar proveito desse tipo de situação. Eu acho que é um jogo extremamente difícil, acho que o Bayern de Munique continua sendo favorito, mas repito o que eu falei ontem e vou repetir aqui. O Flamengo tem condições de fazer um jogo, tem condições de vencer a partida. Vai ser muito difícil? Muito difícil. O Flamengo tem que ser perfeito, do primeiro segundo ao último segundo. Mas eu ainda acredito numa vitória do Flamengo em cima do Bayern de Munique. Muito bem, Vene Casagrande. Tem que ser assim mesmo, tem que acreditar. Ô, Lucas Pedrosa, em relação ao jogo do Chelsea, que foi aí o grande ápice do Flamengo no grupo dele, né? O nível do adversário. O que você acha que o Flamengo deveria retocar pelo que apresentou ou nada? O placar foi maravilhoso, o resultado, obviamente, também. Assim, eu acho que o Chelsea e o Bayern de Munique são equipes bem diferentes para você analisar, tá? O Bayern de Munique é uma equipe de posse, que vai te comprimir ali no campo de defesa, que ataca com 5, ataca com 6, às vezes ataca até com 7, usa muito dinâmica de duplas, na direita o Laimer junto com o Olise, que para mim é um dos melhores jogadores do campeonato, na esquerda o Rafael Guerreiro com o Coman. O Musiala, não sei se vai jogar. Vai jogar? É um jogador espetacular, que flutua muito pelo meio campo. Harry Kane todo mundo conhece, sabe como é que é. E o grande ponto, o termômetro do Bayern de Munique se chama Kimmich, Joshua Kimmich, já falei isso aqui. É o alemão, volante, camisa 6, se eu não me engano, é o cara que faz o Bayern de Munique acontecer. Então o que o Flamengo vai ter que fazer é justamente neutralizar essa parte do meio campo. Porque se ele começar a fazer o balanço, como o Bayern gosta de fazer, toda hora o Olise vai estar no 1 contra 1, toda hora o Coman vai estar no 1 contra 1 e sempre buscando o Harry Kane ou o Musiala. Então o Flamengo tem que ser muito certeiro e até por isso a gente tem a discussão aqui. A Arrascaeta vai jogar? O Pedro vai jogar? São jogadores que, nesse momento, sem a bola, não conseguem ajudar como o Bruno Henrique ajuda, como o Gonzalo Plata ajuda. Então, assim, como vai ser a postura do Flamengo? Acho que vai ter que ser uma postura até mais concentrada do que atuou contra o Chelsea. Porque o gol do Chelsea sai justamente numa falta de concentração do Wesley. E aí, se você acabar perdendo, tomando o gol, o Bayern de Munique não é o Chelsea. É muito legal, é muito importante a gente pontuar isso. O Chelsea é uma equipe que hoje está na segunda para a terceira prateleira da Europa. O Bayern de Munique é top, é a primeira prateleira, tem os melhores jogadores. Então, assim, o Flamengo vai ter que fazer uma partida ainda melhor contra o Bayern de Munique do que fez contra o Chelsea. Vamos botar aqui os confrontos na tela. Tartar, me fala uma coisa. Como é essa questão da concentração pro grupo? É muito individual a capacidade, que eu acho que isso também é uma virtude, né? Da sua capacidade de estar concentrado todo o tempo. E o quanto o treinador é importante nesse momento da concentração. Eu acredito que, por exemplo, no caso do Felipe Luiz, né, ele tem essa vivência como um jogador de futebol, tem essa experiência agora recente como técnico, mas sempre foi um cara que leu muito bem, né? Sempre fez muito bem as suas leituras. Era um jogador que pensava mais do que os outros e conseguiu viver durante muitos anos em alto nível. Tenho certeza aí que ele já estudou muito bem essa equipe, deve estar planejando algo. Eu acho que o legal desse elenco do Flamengo é que tem jogadores que recentemente estavam lá competindo também, né, a nível Europa. Então o Flamengo tem esse tipo de jogador que talvez não vai sentir tanto, né, porque já teve confrontos
provavelmente com muitos desses jogadores que hoje se encontram no Bayern. Então eu acredito que sim, o nível de concentração é necessário em qualquer nível, em qualquer campeonato, mas eu acredito que o Flamengo consiga sim se igualar ao Bayern, né, com a estratégia, com a concentração, né, e com o nível técnico também, sabendo sim que o Bayern hoje, devido a lá na prateleira de cima, tem um elenco melhor, né, do que o do Flamengo. Inclusive, Fernandinha, a questão do horário do jogo do Flamengo é algo que o Flamengo tem que tirar proveito. Porque, sim, 5 horas da tarde, horário de Brasília, 4 horas da tarde, horário local em Miami, e a gente está falando de um momento que vai estar extremamente calor. Por exemplo, ontem eu estava vendo a live do Flamengo TV, mostrando o treinamento ao vivo, o treinamento rolando 7 horas da noite e um solzão ainda. Demora a escurecer. Então, eu acho que o Flamengo tem que tirar proveito desse tipo de situação. E quando eu falo tirar proveito, cansar ao máximo os jogadores do Bayern de Munique. E como que você cansa ao máximo? Tendo o controle da bola, fazendo eles correrem atrás da bola. Porque dessa maneira eles vão ficar mais cansados, mais fadigados. E a gente pôde ver um Bayern de Munique depois do jogo contra o Benfica muito cansados. O Thomas Müller dando entrevista depois do jogo, você vê que ele estava exausto. Então, assim, a parte física vai pesar bastante. Então, repito o que eu venho falando a semana inteira, torcedor rubro-negro, se o Arrascaeta, que é o cérebro do Flamengo, ficar no banco de reservas, não reclame. É pela questão física. E, obviamente, com Bruno Henrique Campo, a gente pode ver contra o Chelsea, que melhora muito isso. E aí ele bota Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. 3 jogadores fisicamente que conseguem dar conta do recado durante os 90 minutos, sem sombra de dúvida. É porque esses jogos, assim, contra o europeu, o Pedrosa, não é só sobre o seu talento. É também sobre o talento do outro, que é muito superior. Muito não, mas está em alguma prateleira acima, pelo nível de desenvolvimento. Eu não estou nem dizendo das peças, porque a gente tem peças maravilhosas aqui no elenco do Flamengo. É a grana. Então você não é só sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta é um fenômeno. A gente fala disso todo o programa aqui. Mas você tendo que ser você e neutralizar o outro, você precisa de uma condição física vertiginosa. E às vezes o cara menos talentoso, que não é nem menos talentoso. A gente está falando, por exemplo, de um Bruno Henrique que é altamente talentoso, efetivo e letal. Mas é um cara que consegue jogar sem bola, consegue contribuir nessa maneira física, o Lucas Pedrosa. É porque, assim, o fator que o Vene citou, ele pode ser o fator mais equilibrante, digamos assim, do jogo, que é o calor. O calor, ele pode favorecer o Flamengo, é fato isso. É uma coisa que o Flamengo tem que jogar a favor, tem que usar e falar assim, cara, realmente, a gente está mais acostumado a jogar nessas temperaturas do que o Bayern de Munique. Então a gente tem que se aproveitar disso, porque o Flamengo joga em janeiro e fevereiro com 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, vai jogar lá com 35, 36, vai conseguir se adaptar melhor. Então, isso tem que ser utilizado, porque a questão física é o que norteia muitas vezes o jogo de futebol hoje. Sem dúvida alguma, o controle do jogo, teoricamente, vai ficar com o Bayern de Munique. E aí o que o Vene falou sobre ter a posse de bola é uma coisa que, se o Flamengo conseguir fazer com maestria, vai não só ter a condição de cansar o Bayern de Munique, mas também buscar os espaços, porque o Bayern de Munique joga no sistema de perdeu pressão, que é o que todo mundo joga hoje, mas eles fazem com 4 com 5, porque eles não defendem em bloco médio ou bloco baixo, eles só defendem em bloco alto. Perderam a bola, tem 4, 5 tentando recuperar. E se não conseguir recuperar, aí é a válvula de escape que o Flamengo pode ter, que é pelas pontas, porque principalmente você tem 2, 3 zagueiros ali construindo, então as pontas ficam muito abertas para o Bayern de Munique. O Flamengo tem que aproveitar isso. Esse que é o ponto. Vai conseguir? Aí a gente já não sabe, porque realmente é uma pressão muito forte do Bayern, só que o Flamengo tem jogadores qualificados para conseguir sair dessa pressão. Tem um número que resume muito bem isso que o Pedrosa acabou de falar. Na Bundesliga, o Bayern de Munique tem média de posse de bola de 68%. É isso aí. 68%, muita gente pode achar pouco, mas é muito para ter uma posse de bola. De média é muito. De média é muito, 68%. Ou seja, é um time que joga igual o Flamengo, tendo a posse de bola. Então a briga vai ser essa. Quem vai ter mais a posse de bola? Como que o Felipe Luiz vai conseguir superar o Bayern de Munique nesse quesito? Tendo um meio de campo bom. E ele tem um meio de campo bom. Pulgar, Jorginho e Gerson. E aí você bota o Bruno Henrique, que é a questão física para correr, que foi o que deu certo contra o Chelsea. Que teoricamente também é um time que iria bater de frente com o Flamengo. Mas quando você tem uma pressão depois que você perdeu a bola e você fracassa de alguma forma, as bordas são muito importantes, como o Pedrosa citou. E talvez aí eu acho que o maior elemento para esse confronto, Tartar, vai ser o Felipe Luiz. Você concorda comigo? Um cara com experiência de Europa, um cara com muito talento na leitura tática. Ele é um estrategista, né? Ele é muito inteligente, né? É um treinador novo, porém, com toda a experiência aí que ele tem no futebol, não dá nem para dizer que ele é um novo
que ele é um novo treinador, né? Parece que ele já desde o tempo que jogava, já fazia isso dentro de campo, orientando, já tive a oportunidade de enfrentá-lo e é o tempo todo ele orientando ali os companheiros. Ele fala muito, falando muito dentro do campo. É um cara que conseguia fazer essa leitura já de dentro do campo e agora ele está ali à beira do campo e ele vai ser aí o... Qual você acha que vai ser a estratégia dele para você? Eu acredito que ele vai fazer exatamente isso. Vai trocar algumas peças devido ao adversário, vai colocar um time onde consiga ter esses jogadores que consiga entregar melhor, né, essa parte física. Então o Bruno Henrique é um cara que dispensa comentários, tem essa capacidade de pressionar, de recompor, né? O Luiz Araújo também é outro também que faz isso muito bem. O Plata também é um motor, é um cara que não para de correr a todo tempo. Então essas peças, principalmente nesse desafogo, quando conseguir quebrar essa primeira linha, né, desse bloco alto do Bayern, vai ser o grande tchan do Flamengo para conseguir ferir esse Bayern aí. Eu posso falar qual time eu acho que pode ir a campo? Pode. Que eu acho, é zero informação, zero mesmo, assim. Rossi, Wesley, acho que ele vai manter o Danilo na zaga, pela experiência do Danilo, jogar esse tipo de confronto, e também pela velocidade dele, porque ele explicou isso, ele botou o Danilo contra o Chelsea por conta da velocidade, porque o Danilo é mais rápido que o Léo Ortiz. E aí o Léo Pereira ele mantém, ou bota o Léo Ortiz ao lado do Danilo, e no lado esquerdo acho que ele vai manter o Ayrton Lucas, por conta da velocidade também, e os pontas do Bayern são extremamente rápidos, ou seja, ele colocaria o Ayrton Lucas. Exatamente. E o meio de campo eu já falei aqui, Jorginho, Pulgar, Gerson. E aí ele bota a trinca ofensiva que deu certo contra o Chelsea. Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Cria do Ninho do Urubu, Lucas Paquetá vive momento delicado na Inglaterra. O meia segue sendo investigado por suposto envolvimento com apostas esportivas e, caso seja considerado culpado, pode até ser banido do futebol. Diante dessa incerteza, Paquetá começa a enxergar com bons olhos um possível retorno ao Flamengo, clube que o revelou. De acordo com informações divulgadas pelo jornal inglês The Sun, o camisa 10 do Estirrão considera que este é o momento ideal para voltar ao Rio de Janeiro e defender novamente as cores rubro-negras. A temporada no futebol inglês não foi das mais tranquilas, marcada por pressão, problemas extracampo e queda de rendimento. Apesar do desejo do jogador, o Estirrão não tem pressa para negociar o meio-campista. O clube inglês quer receber cerca de 30 milhões de libras pela liberação, valor que gira em torno de R$222 milhões na cotação atual. A diretoria do Flamengo, por sua vez, analisa se vale a pena realizar um investimento tão alto, mesmo se tratando de um jogador identificado com a torcida e com potencial de retorno técnico e financeiro. Internamente, o nome de Paquetá agrada muito à comissão técnica liderada por Felipe Luiz. O treinador acredita que o meia pode levar o patamar da equipe e ser peça-chave em busca dos principais títulos da temporada. Porém, o clube carioca também monitora o desenrolar das investigações na Inglaterra antes de avançar com qualquer proposta formal. O Flamengo entende que o momento é de cautela, mas não descarta a possibilidade de repatriar o jogador caso os valores sejam negociados e a situação jurídica dele seja resolvida de forma positiva. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Paquetá será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.